Bom dia, Milene. Bom dia, Renata. Que bom ter vocês aqui logo cedo. Que bom. Deus abençoe o dia de vocês. Bom dia, irmã Alda Lemos, grande mãe do pastor Alain. Bom ter a senhora aqui também, irmã Alda. Que Deus abençoe muito aí a tua cidade, viu? Bom dia, Alain. Sua mãe já tá aqui, Alain. Sua mãe chegou primeiro que você, cara. Bom dia, Ana. Bom dia, irmã Carla. Bom dia, Ana Festivo. Bom dia, Carla. Que bom. Bom dia, mãe. Bom dia, Aline. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma manhã muito especial diante da palavra dele, diante da presença dele. Eu acho que é sempre muito bom, todos os dias, acordar e ter a palavra do Senhor aqui com a gente, ouvir os próprios lábios de Deus com a gente aqui. Bom dia, irmã Rosane. Bom dia, Mary. Bom dia, Juliana. Bom dia, Laíre. Bom dia, André. Bom dia, pai. Meu pai aqui também já entrou. Bom dia, André. Que Deus abençoe muito vocês. Bem, eu já fixei aí o texto que nós vamos conversar hoje, Marcos capítulo 13, 1 e 2. Apenas 2 versos, mas são versos fundamentais, importantes, porque nós vamos caminhar agora pelo sermão profético de Jesus. Então a gente tem que estar atento, porque é justamente nessa ambiência, aliás, na saída do templo, de olho para o templo, que Jesus profere esse sermão, um sermão escatológico, um sermão sobre o fim dos tempos, um sermão sobre o próprio tempo de Cristo. E eu quero então ler para você, vamos orar juntos, vamos ler esses 2 primeiros versos que abrem, que intitulam, eu diria, todo o capítulo 13. Diz assim a palavra de Deus, eu leio para você. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Palavras fortes diante daquela construção tão magnífica. Senhor, muito obrigado por mais uma manhã na tua presença. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor direcione os nossos corações nessa palavra. Que o Senhor fale conosco, Pai. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor, através desta palavra, ó Deus, reconduza o nosso coração, os nossos passos para o centro, Senhor. Para o centro da tua palavra. Para o centro da tua vontade. É o que nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode convidar seus amigos, parentes, familiares, para estarem conosco aqui nesse momento, tá bom? Fiquem à vontade para que eles se juntem a nós nessa experiência que fazemos com Deus através de sua palavra, de segunda a sexta, 7 horas. Bem, então vejam só, olha o que o texto da palavra do Senhor diz em Marcos capítulo 13. Diz que quando Jesus saiu do templo, um dos discípulos que estava embevecido, extasiado diante da beleza do templo, uma construção magnífica, ele embevecido, extasiado, ele disse assim: Mestre, que pedras, que construções! Ele estava maravilhado diante daquela construção de Herodes o Grande. Uma construção belíssima, sim, um templo construído com mármore e decorado com ouro. A beleza desse templo em Jerusalém dominava a cidade inteira. E é interessante observar que este templo é a reconstrução, com base no templo de Zorobabel,
a gente tem que se lembrar que aquele templo de Salomão ele foi derrubado com a penetração dos babilônicos, com a invasão dos babilônicos em Jerusalém. O templo de Salomão foi destruído. Então nós temos lá em Esdras e Neemias a reconstrução através de Zorobabel. Por isso o templo de Zorobabel. Só que esse templo já existia há 5 séculos e sofria uma deterioração natural, desgastes naturais. São 5 séculos de uma construção. Herodes o Grande, ano 19, 20, então começa a reconstruir esse templo, tornando-o 2 vezes maior do que o templo de Salomão. O complexo desse templo, ele consistia em vários prédios e era, sem dúvida, um dos maiores e mais magníficos templos do mundo antigo. Como eu disse, 2 vezes maior que o templo de Salomão. Eu até diria que se não fosse o preconceito, aliás, o sempre preconceito em relação aos judeus, esse templo estava descerto entre as 7 maravilhas do mundo antigo. Um templo magnífico. Se não fosse o preconceito contra os judeus, descerto, esse templo estaria sim entre as 7 maravilhas do mundo antigo. Por que eu digo isso? Porque o templo de Ártemis em Éfeso, que era uma das maravilhas antigas, não era maior do que este templo. Esse templo era maior e mais magnífico que o templo de Ártemis em Éfeso. Aliás, se você quer conhecer um pouco mais sobre este templo, leia Atos 19. Você tem aquele texto tão lindo Paulo chega em Éfeso e começa a falar sobre o batismo em Cristo, porque eles só conheciam o batismo de João Batista, e então Paulo batiza os de Éfeso em Cristo e na força do Espírito Santo, e assim, situações incríveis, né? Um grande avivamento acontece na cidade de Éfeso. Sim, as pessoas que praticavam artes, né, mágicas, elas vinham com seus livros nas praças e queimavam. Demétrio, que era ele construía imagens antigas, imagens de Diana, imagens de Ártemis, a deusa de Éfeso. Então ele era um artífice que construiu imagens. Ele mesmo, tal foi a força, a proporção do evangelho naquela cidade, e a partir de Éfeso, na Ásia Menor inteira, ele começou a ficar preocupado. Meu Deus, o nosso comércio vai vir abaixo, e o templo de Ártemis, o templo de Diana vai vir abaixo. Então, uma das construções mais belas da antiguidade. E veja, o templo reconstruído por Herodes o Grande entre 20 e 19 a.C., é um templo que foi maior do que o templo de Ártemis em Éfeso. Leia Atos 19 depois e aprenda um pouco mais sobre aquela grande revolução, aquele grande avivamento experimentado pela Igreja de Cristo em Éfeso. Agora, essa construção ela começou no ano 19 a.C., e ela foi concluída só no ano 64 depois de Cristo, ou seja, 6 anos antes da destruição total, praticamente total desse templo, com aquela guerra judaico-romana. Então vejam só, 6 anos antes dessa destruição o templo é construído, ou seja, quando Jesus proferiu o sermão profético, quando esse discípulo ficou maravilhado, extasiado diante da construção de mármore e ouro, esse templo ainda estava em construção. E eu fico imaginando que o maravilhamento desse discípulo, que apontou para o templo e disse para Jesus: Jesus, mestre, que pedras, de alguma forma nos dão o vislumbre da beleza dessa maravilha antiga. Uma construção linda, uma construção, eu diria assim, brincando, faraônica. Agora, Jesus, diante desta mesma construção, diante desta mesma beleza, diante destes mármores, ouro, diante dessa maravilha antiga, desse templo maior do que a deusa Ártemis, maior do que o templo de Salomão, 2 vezes maior do que o templo de Salomão, diante dessa maravilha antiga, diante do maravilhamento
daquele discípulo, ele disse: vês estas grandes construções? Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso me impressiona em Jesus. E isso diz muito sobre a espiritualidade que Cristo estava construindo com os seus discípulos. Toda caminhada com Cristo é uma caminhada discipular. Cristo está construindo uma espiritualidade, uma teologia não baseada, não fundamentada em construções, não fundamentada em mármore, não fundamentada em ouro, porque esta maravilha antiga, este templo, o templo de Herodes o Grande, era mármore e ouro, uma das grandes maravilhas antigas. Sim, só que Cristo não constrói espiritualidade a partir de templo. Cristo não constrói a espiritualidade, não constrói sua teologia, não constrói o reino de Deus, não inaugura o reino de Deus na confiança de pedras, de mármores, de ouro. Diante do maravilhamento dos discípulos que apontavam: que construção, que maravilha! Jesus, olhando para a mesma construção antiga, disse: vês essas grandes construções? Não sobrará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu quero ler com você um texto que nos ajuda a construir ainda mais essa espiritualidade que Jesus está ensinando. Esta teologia que ele está ensinando aos seus discípulos. Ele estava se aproximando de sua morte, de sua crucificação, de sua ressurreição, de sua ascensão. Ele precisava fundamentar os alicerces do verdadeiro templo, do verdadeiro santuário. Quando você abre a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 2, você vai encontrar o seguinte texto, a partir do verso 13, eu leio para você. João 2, a partir do verso 13, diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, um açoite, uma espécie de chicote, de látego, uma corda que era usada para açoitar, ele expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Casa de negócio. Ele estava derrubando tudo, com um chicote na mão, com um azorrague de corda na mão. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhe respondeu: ouçam as palavras de Jesus. Ouçam as palavras, porque elas são fundamentais para que você compreenda que espiritualidade nós temos que construir nos nossos corações. Ele disse assim: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. E aí os judeus replicaram: em 46 anos naquele tempo, 46 anos, ou seja, entre 26 e 30 depois de Cristo, em 46 anos foi edificado este santuário. E tu em 3 dias o levantarás? Porque Cristo disse claramente: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Os judeus ficaram escandalizados. Espera aqui. Fazem 46 anos que esse templo está sendo construído, remodelado, e em 3 dias você vai levantar esse templo? Veja o escândalo destas palavras aos judeus. E diz a palavra de Deus: ele, porém, se referia ao santuário de seu corpo. Ao santuário de seu corpo, que sim sofreria as consequências da crucificação, mas ao 3º dia levantaria dentre os mortos. Nós somos o corpo de Cristo. Se derrubarem
todos os templos cristãos, a igreja permanece em pé. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Não somos uma igreja que depende de construções. Não somos uma igreja que depende de mármores. Não somos uma igreja que depende de ouro. Não somos uma igreja que depende de tijolos, cimento, santuário, telhados. Cristo, olhando para o templo, disse assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Destruí este santuário, mas em 3 dias eu levanto. Sim, porque o templo, o santuário de sua espiritualidade, o santuário, o templo de nossa espiritualidade é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Jesus. Não podemos ficar extasiados, maravilhados diante de construções de tijolo, argamassa, cimento, tijolo, telhado. Não! Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a continuação corpórea de Jesus Cristo. Nós somos o corpo que sinaliza o reino, que sinaliza a justiça, que sinaliza a paz, que sinaliza a equidade, que sinaliza o amor, a graça, a comunhão, os abraços, o afeto. Que alegria saber que não dependemos de construções físicas, que não dependemos de construções de ouro, de mármore, tudo isso pode ser derrubado. Nós somos o corpo de Jesus. Às vezes o nosso olhar fica tão embevecido diante de questões tão pequenas. Nós somos o corpo de Jesus, um corpo que ele encheu com o Santo Espírito. Um corpo enchido pelo Espírito Santo de Deus é o que eu quero ser com você. É o que nós precisamos ser. Nós somos o sinal do reino de Deus. Como meu pai está escrevendo aqui, a igreja de Cristo é construída com pedras vivas. Nós somos pedras vivas. Que Deus nos una cada vez mais para sinalizar o reino de Deus na história. Que Deus nos faça lembrar desse maravilhamento do discípulo e de suas palavras. Não sobrará pedra sobre pedra. E foi o que aconteceu. As revoltas camponesas se intensificaram, a revolta dos zelotes se intensificaram. Entre o ano 66 e 70 depois de Cristo, a guerra judaico-romana, uma guerra difícil. No ano 70 esse templo é completamente derrubado. A palavra de Deus diz que quando Cristo expirou, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Não temos mais santo dos santos. A nossa vida é santo dos santos. A nossa igreja é santo dos santos. Os nossos corpos unidos são esse lugar santíssimo. É esse lugar santíssimo onde estão as tábuas da lei. É esse lugar santíssimo, sim, onde está a presença, a Shekinah de Deus, a presença gloriosa de Deus. O véu foi rasgado. Veja que imagem linda em Mateus 27, Marcos também, capítulo 15, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. Não construímos a nossa espiritualidade baseado em tijolos, ouro, mármore, não. Nós somos o próprio templo. Nós somos a própria igreja de Cristo. Como disse a Renata aqui, sermos templo, sim, sermos o lugar santíssimo, sermos o santo dos santos, sermos a presença de Deus, sermos a Shekinah de Deus. Que Deus ouça a oração da graça, derrama unidade nesses corpos, sim, para que sejamos igreja de Cristo. No nome de Jesus.
Como o Alan está escrevendo aqui, ela cresce mais quando os templos são derrubados, né? A perseguição na China, sim, porque nós somos o templo. Nós somos o templo de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Que você sempre se lembre diariamente que o véu foi rasgado. As pedras foram derribadas. O mármore, o ouro, nada disso existe, porque nada disso é fundamento da igreja. O templo que reergueu no terceiro dia não foi um templo de mármore. Não, foi um templo de amor. Foi um templo de graça, foi um templo de entrega pelo outro. Foi o próprio Cristo que ressurgiu dentre os mortos e nos ressuscitará também. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus dê a você um dia muito especial para a honra e glória dele. Né? Como o Daniel está orando aqui, Deus nos abençoe e nos use como materialização de sua presença neste mundo, em nome de Jesus. Que a igreja seja sinal, que a igreja seja sacramento, presença física, materializada do amor de Deus. Este é o verdadeiro templo. Senhor, muito obrigado por mais uma manhã na tua presença. Que o Senhor derrame sobre nós a tua graça, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Nós, aliás, nós, plural, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus dê a você um dia muito especial, muito frutífero, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, às 7 horas da manhã. Tchau, tchau. Até mais.